Olá pessoal. Bem-vindos ao Áudio Mangá BR. Vamos continuar a contar a história desse mangá incrível. Lembre-se de se inscreverem no canal, deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos. Vai nos ajudar bastante e ajuda a fazer com que as histórias cheguem para quem precise dessa acessibilidade. Para que todos, que podem somente ouvir, aproveitarem da história. Muito obrigado. Continuamos. Kimi no Na wa. Capítulo 2. O capítulo começa mostrando um garoto que está confuso. Esse garoto tem cabelo preto, liso e curto. Ele está olhando para a câmera frontal do seu celular e pensando: quando eu acordei, eu tinha me tornado um menino. Quem é esse? E vemos que é Mitsuha que está no corpo desse garoto. Completamente confusa, cogitando de se tratar de um sonho. Ela escuta uma voz masculina, dizendo: Ei, Taki. Você não está atrasado para a escola. Mitsuha no corpo de Taki, pede desculpa ao homem. Mas ela ainda está sem acreditar que estava no corpo de um garoto. Esse homem pergunta: o que tem de errado com Taki? Pois seu comportamento estava estranho. O homem se despede e sai da casa. Mitsuha está pensando novamente que pode ser um sonho estranho. E se pergunta se aquele homem era seu pai. Ela pega o celular de Taki e vê uma mensagem de uma pessoa chamada Tsukasa, dizendo que ele vai se atrasar e que era para ele se apressar. Ao vestir seu uniforme e sair em direção à escola, Mitsuha, ainda não acreditando que virou um garoto, se surpreende ao ver que está em Tóquio e fica maravilhada com a cidade. Com muita dificuldade, encontrou a escola onde o garoto estuda, onde foi abordada por um dos amigos de Taki. Esse amigo questiona, dizendo por que não respondeu à mensagem que tinha enviado. E Mitsuha descobre que ele é o Tsukasa. E o chama para almoçar, dizendo que o outro amigo deles guardou lugares para se sentar. Esse outro amigo se chama Takashi. E ele questiona com Taki, perguntando por que ele se perdeu no caminho para a escola. Mitsuha começa a gaguejar, tentando achar a melhor resposta, para não perceberem que ela está no corpo de Taki. Seus amigos estão muito confusos, e pergunta para Taki, onde está seu almoço? Mitsuha no corpo de Taki, diz que esqueceu. Seus amigos oferecem comida a ele. E eles combinam de ir em uma cafeteria, depois da escola. Depois de um tempo, todos os três estavam em uma cafeteria, onde uma garçonete entregou o cardápio para Mitsuha, que ainda cogita o fato de ela estar no corpo de Taki ser tudo um sonho. E acha os valores dos lanches muito caros, mas segundo ela, não é real. Então pediu sua refeição. Tirou foto do lanche com o celular de Taki e comeu o lanche, com satisfação em seu rosto. Mitsuha lê mais uma mensagem no celular, dizendo que Taki está atrasado para o trabalho. Então ela pede aos amigos para lembrar onde fica seu trabalho. Seus amigos confusos com a pergunta, entregue o endereço para Mitsuha. Quando ela chegou no local, uma mulher bonita fala para Taki cuidar do salão e se apressar para trocar de roupa. E descobrimos que o local é um restaurante. E Taki é garçom. Mitsuha se atrapalha toda no trabalho de Taki e sofre bastante pressão. Um dos clientes arrumou confusão, onde estavam culpando Taki por algo. Mas a mulher bonita, que conversou com Taki, assumiu a situação. Essa mulher se chama Okudera. Ao final do expediente, Okudera percebe que seu uniforme de trabalho está com um rasgado, causado pelo cliente que ficou insatisfeito. Mitsuha olha para Okudera, segura em sua mão, e vai para um lugar reservado. Okudera, sem saber o que Taki está fazendo, fica sem entender a situação. Mitsuha pede para tirar a saia. Ela se esqueceu que era um garoto agora. E Okudera se envergonha com o que o Taki estava dizendo. Mitsuha diz a ela que vai virar o rosto. Em seguida ela pega a saia rasgada de Okudera e costura para ela. E Okudera fica extremamente feliz com Taki, vendo que ele fez a costura com detalhes de flores e plantas. Okudera, com um grande sorriso, diz: todos disseram que você está estranho hoje. Mas o Taki de hoje está ótimo para mim. Você tem um grande poder feminino. Mitsuha imediatamente sorri,
de um jeito sem graça. E logo em seguida ela vai embora para casa. Chegando em casa, ela começa a mexer no celular de Taki. E descobre que ele utiliza uma agenda como diário, onde está escrito sobre Okudera. E percebe que ele tem uma atração por ela. Depois rapidamente, Mitsuha liga os acontecimentos que teve alguns dias atrás com o que estava vivendo naquele dia. E lembra do que viu em seu caderno. Que estava escrito: "Quem é você?" Ela, no corpo de Taki, levanta o braço e escreve na palma da mão: "Eu sou Mitsuha." Em seguida começa a bocejar e se deita para dormir. No dia seguinte, o celular despertou às 7 horas da manhã. Taki começa a verificar, verificando se está em seu verdadeiro corpo, e vê escrito em sua mão: Mitsuha. E se pergunta se isso já estava assim antes. Logo após, ele vai preparar o café e encontra o mesmo homem que apareceu no dia anterior. Esse homem fala que Taki estava esquisito. O garoto fica sem entender. E descobrimos que esse homem é seu pai. Então Taki diz: "Que tipo de coisa assustadora é essa que você está dizendo, pai?" O homem rebate com uma pergunta: "Você tem um diário, não é, meu filho?" Taki se assusta, porque nunca disse isso para ninguém. Taki rapidamente pega sua agenda no celular para ler. E vê que Mitsuha escreveu bastante coisa, incluindo que ele ajudou a senhorita Okudera, e que foram embora juntos. Taki se pergunta quem escreveu isso, e vai para a escola. Chegando em sua escola, está reunido com seus amigos, Takagi e Tsukasa. Taki revelou a eles a escrita em sua mão. E eles perguntam: quem é Mitsuha? E seus amigos continuam dizendo. E falam que Taki estava esquisito no dia anterior. Nessa hora um deles chama para ir para a mesma cafeteria. Taki diz que não pode ir, pois tem que ir ao trabalho. Um de seus amigos pergunta se ele sabe onde fica dessa vez. Taki diz: do que você está falando? Claro que sei. E assim que ele vai embora, Takagi e Tsukasa ficam cochichando, dizendo: hoje ele está normal. Ontem ele estava agindo muito carinhoso. Chegando ao seu trabalho, todos os outros garçons desconfiam de Taki e começam a interrogá-lo, perguntando o porquê ele saiu com a Okudera no fim do expediente. Quais suas intenções? Taki lembra do que viu no diário e, surpreso, percebe que aconteceu de verdade. Nessa hora, Okudera chega ao restaurante e agradece ao Taki pelo dia anterior e diz se ele vai cuidar dela hoje. Ele fica surpreso. E os outros garçons começam a falar que Taki está trapaceando para conquistar a senhorita Okudera. Algum tempo depois, Taki está em casa e, olhando para seu celular, começa a ter pensamentos. Por acaso, essa garota esteve realmente dentro de mim? No dia seguinte, na cidade de Tomori, Mitsuha está acordando e pensando: sinto que tive um sonho novamente. Nessa hora, ela olha para seu braço e vê que está escrito: quem é você? Sua irmã entra no quarto e xinga Mitsuha, dizendo que ela está dormindo demais. E também diz: ah, que bom que não está tocando em seu busto hoje. Mitsuha se assusta e fica envergonhada. Algum tempo depois ela está olhando seu caderno e pensando: será mesmo verdade? E em uma das páginas, percebe um monte de anotações sobre ela, como se fosse uma pesquisa. Está escrito: seu nome é Mitsuha Miyamizu. Ela perdeu a mãe. Vive sem o pai. Tem poucos amigos. Faz dança em um ritual, ato tradicional da sua família. Mitsuha, lendo isso tudo, se assusta ainda mais. Enquanto isso, em Tóquio, Taki está lendo o diário em seu celular e também está assustado, perguntando se poderia ser verdade. E os dois começam a pensar: eu não sei porquê, mas estou dentro de um sonho. Taki diz: aquela garota. Mitsuha diz: aquele garoto. Em suas respectivas cidades, os dois dizem, confusos com a situação: está trocando de corpo comigo? Fim do capítulo. O que será que está acontecendo com os dois? Qual a ligação que eles estão tendo?
Vamos descobrir nos próximos vídeos. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.